Ao se dirigir à sede da FEPESP, você, associado, certamente já deve ter observado o edifício estrategicamente localizado na esquina da rua Roberto Simonsen com a rua Venceslau Braz, que atualmente encontra-se deteriorado pelo tempo. Estamos falando do Palacete do Carmo, construído no início dos anos 20 do século passado, atribuído às Irmãs Carmelitas e propriedade, então, da Cúria Metropolitana de São Paulo. O terreno abrigou, desde 1685, o antigo recolhimento de Santa Teresa, que abrigava moças e, no início do século XX, foi demolido. O conjunto arquitetônico abrange um quarteirão envolvendo 3 ruas. Construído em estrutura de concreto e alvenaria de tijolos, em 7 pavimentos, o Palacete do Carmo está praticamente vazio, exceto o pouco comércio no piso térreo. Entretanto, nos anos seguintes, a sua construção, o prédio era bastante concorrido para a locação de salas comerciais, principalmente devido à sua ótima localização, entre as praças Clóvis e a Praça da Sé, além de estar a poucos metros do antigo Palácio do Governo, que ficava localizado no pátio do colégio. Entre os mais conhecidos inquilinos que já tiveram estabelecimentos comerciais ou escritórios no Palacete estão a Casa Trommel, o cirurgião, dentista e professor famoso Dr. Hugo Dias, a Liga do Professorado Católico e a então Rádio 9 de Julho, que pertence então à Cúria Metropolitana. Apesar de todos esses inquilinos conhecidos e da excelente localização, o Palacete do Carmo acabou entrando em declínio e suas salas comerciais, outrora concorridas, passaram a ficar vazias. Um patrimônio paulistano que registra um episódio da história no coração de São Paulo e esperamos que o mesmo tenha um merecido restauro para ser reintegrado à cidade. Também conhecido popularmente como prédio da Secretaria da Fazenda ou simplesmente prédião, em função da sua volumetria, o Palácio Clóvis Ribeiro, com linhas neoclássicas, possui 23 andares, 15 elevadores e uma área de 72 mil metros quadrados. Foi projetado a partir de 1941 pelo arquiteto Ferruccio Giulio Pinotti e levou quase 2 décadas para ficar pronto, sendo inaugurado em 21 de novembro de 1960. Trata-se de uma torre que distribui em vários volumes quase que a mesma projeção da base, atestando peso e imponência com cara, então, de palácio. Foi construído no lugar do que foi planejado para ser o Congresso Paulista, envolvendo então um projeto muito mais grandioso e, por mudanças de planos, o palácio foi então edificado para abrigar a Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo. E hoje ainda cedia, a unidade do Poupa Tempo Sé. E olha só que interessante, naquela área funcionava o antigo convento das Irmãs Carmelitas, que foi desapropriado em 1928, no então governo Júlio Prestes, e acabou dando lugar, mais tarde, à construção do então palácio. A Igreja Nossa Senhora do Carmo, que ainda se mantém ao lado do edifício, que era uma das pontas do triângulo histórico da cidade, fazia parte do antigo complexo religioso. As galerias que dão acesso às praças de atendimento no interior do prédio são iluminadas através de um conjunto de 38 luminárias, vejam, 38, luminárias de ferro fundido que destacam a imponência da construção. São peças interessantes de quase 2 metros de altura, em formato hexagonal, e foram fabricadas pelo serralheiro Armando Bonatti, um artista serralheiro que desenhou então todas essas luminárias de uma forma bastante interessante. Ele faleceu em 2014. O Palácio Clóvis Ribeiro, então, é um gigante da arquitetura no centro velho da cidade de São Paulo. Em terreno paralelo à sede da FEPESP, localiza-se o antigo quintal do solar da Marquesa, a ilustre Domitila de Castro Canto e Melo, intitulada então por Dom Pedro Marquesa de Santos, mesmo sem ela nunca ter morado na cidade de Santos. O imóvel original foi construído na segunda metade do século XVIII, em taipa de pilão, e passou por diversas restaurações ao longo do tempo. Sediou e cedia ainda hoje o Museu da Cidade, o famoso Museu da Cidade mantido pela Prefeitura de São Paulo. É considerado um dos mais antigos exemplares de moradia urbana paulista. Dada a sua localização, se hoje estivesse viva, certamente poderíamos ouvir o som do piano nos saraus frequentemente organizados pela anfitriã Domitila. Vale muito fazer uma visita ao espaço e apreciar os detalhes tanto da construção quanto do acervo ali exposto. Na quadra acima da Rua da FEPESP, bem próximo à Praça da Sé, está a Rua Roberto Simonsen, uma das mais antigas de São Paulo. Inicialmente chamou-se Rua Santa Teresa. No dia 28 de novembro de 1865,
Através da sugestão do então vereador Malaquias Rogério de Sales Guerra, o logradouro recebeu o nome de Rua do Carmo, uma referência então à Igreja do Carmo, localizada nos antigos limites da própria rua. Com o falecimento do empresário Roberto Simons, em 1948, os vereadores da capital sugeriram homenageá-lo, alterando o nome da referida rua para Roberto Simons. Roberto Simons foi um engenheiro, industrial, administrador, professor, historiador e também político paulista. Nascido na cidade de Santos em 1889. Trabalhou na Ferrovia Sul Brasileira, na Prefeitura de Santos e participou da direção de diversas empresas industriais. Auxiliou na fundação da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e foi também idealizador do Senai e do SESI. Era ainda membro da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A Rua Irmã Simpliciana, localizada junto à Praça da Sé, relembra então a Madre Maria Simpliciana Fafin, natural de Chambéry, na França. Ela veio muito jovem para São Paulo, aqui passando quase toda a sua existência. Dirigiu o Externato São José, aqui na capital paulista, dentro de um período de 1885 até 1923, sendo sua superiora desde 1911. Ela esteve na Europa durante a conflagração europeia e prestou serviços valiosos, como enfermeira. A Santa Casa de Misericórdia também deve-lhe grandes e relevantes serviços prestados. E na própria rua, na Irmã Simpliciana, nós temos ali, funcionava exatamente o chamado Beco das Minas, que era um ponto de comercialização das antigas escravizadas que pertenciam ali na região do centro de São Paulo. Outra rua do entorno da FEPESP é a Venceslau Braz, que presta homenagem então ao empresário, advogado e político brasileiro que foi presidente do Brasil entre 1914 a 1918. Já a famosa Avenida Rangel Pestana, que liga o centro de São Paulo ao bairro do Brás, presta homenagem então ao Francisco Rangel Pestana, nascido em Iguaçu, no Rio de Janeiro, e faleceu em São Paulo. Foi um jornalista, importante político e jurista brasileiro, grande apoiador da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E finalmente, então, a Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, que batiza o nome da Rua da FEPESP, foi um vereador, deputado, professor e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo de 1838 até 1847 e faleceu, então, em 1876. A localização privilegiada da sede da FEPESP, cujo terreno, estrategicamente escolhido na época de sua construção, relembra fatos históricos e nobres vizinhos do passado, testemunhando seus valores até os dias de hoje. O Momento Jornada Cultural de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia em mais esse episódio, esperando vê-los então em outro ponto da cidade. Até lá!